No dia 9 de maio, ocorreu no Fórum da Comarca de Rebouças mais um julgamento de réus. O fato prende-se a uma tentativa de homicídio que ocorreu na cidade no dia 11 de junho de 2018, às 19 horas, sendo que 2 jovens réus foram julgados por esse crime. Na realidade, esse tipo de julgamento consta com a participação da sociedade civil, que forma o tribunal do júri ou júri popular. O júri popular nada mais é do que um grupo de pessoas que são convocadas para ajudar a decidir se o réu merece ir para a cadeia ou não. Os crimes dolosos cometidos contra a vida, quando houve intenção, podem ser levados a júri popular, com exceção dos homicídios dolosos praticados com alguma excludente de punibilidade, a exemplo da legítima defesa. Nesses casos, o próprio juiz, ao verificar essa circunstância, pode absolver o acusado. Além disso, para que o tribunal do júri seja convocado, é preciso haver provas da materialidade e indícios da autoria do crime doloso. A nossa reportagem acompanhou o julgamento realizado. Eu inicialmente falei com o juiz da comarca, Dr. James Bourdion. Doutor, nesse dia 9 aconteceu então o julgamento de 2 réus aqui no Fórum da Comarca de Rebouças. A que se refere a esse crime, doutor? Bom, boa tarde, Cleiton. Boa tarde aí a todos os que estão nos ouvindo. Na manhã de hoje, a partir das 9 horas, nós iniciamos mais um júri desse ciclo de júris que estamos realizando aqui em Rebouças. Esse aqui é um caso acontecido recentemente, em junho de 2018, na Vila Ester, nas imediações da empresa Drabec, onde houve aí disparos de arma de fogo contra uma residência na qual se encontravam 3 pessoas e 2 pessoas estão sendo acusadas hoje desse crime e serão julgadas, a previsão mais ou menos para até às 5 horas da tarde. Nós estamos numa sequência de júris aqui em Rebouças. Não significa que a sociedade está violenta ou que alguma coisa esteja fora de controle, muito pelo contrário. Nós estamos trabalhando com casos antigos, Nós fizemos 2 júris já há poucos dias, de casos mais antigos que ocorreram, e teremos mais um júri no mês de junho, para assegurar que a sociedade possa vir aqui julgar os seus semelhantes nos casos de crime contra a vida e haver aí uma resposta, uma efetiva resposta, em relação a esses casos. Bom, esse é o tipo de julgamento, é um júri aberto, onde a população pode vir assistir também, Pode sim. A grande maioria dos júris que nós fazemos aqui não estão em segredo de justiça, e não estando em segredo de justiça, as portas estão abertas para qualquer pessoa da população vir acompanhar o trabalho, vir acompanhar o resultado do julgamento, acompanhar os depoimentos, enfim, aí tudo que diz respeito. No mês de junho haverá mais um julgamento, e assim nós vamos completar 4 num curto período de tempo, Eu acho importante enfatizar isso, que são casos aí que ocorreram em todas as épocas, mas que efetivamente estão sendo julgados. Na sequência, nós ouvimos um dos advogados de defesa, Dr. Fabrício Marques do Sena. O senhor que é o advogado de defesa, qual é a sua tese para os que estão sendo julgados hoje? Na verdade, a tese que é trazida pelos réus, pelo réu, um dos réus é o meu cliente, que é a negativa de autoria, Ele alega e tem prova nos autos de que ele não estava lá no dia que aconteceu o crime, Mas isso quem vai decidir é o conselho de sentença, A acusação e a defesa cabem no julgamento apresentarem as provas, o seu entendimento das provas, ao juiz, que é no caso o Dr. James, que conduz os trabalhos, apenas a condução mesmo dos trabalhos, O juiz não interfere nesse julgamento porque o tribunal do júri é soberano, E aí quem decide mesmo é a comunidade, que os jurados são compostos por pessoas daqui de Rebouças e de Rio Azul, que são da comarca. Por último, o Dr. Oséias Vogler, promotor de justiça da comarca, falou sobre o trabalho da promotoria dentro do tribunal do júri. Então, o Ministério Público ele é sempre chamado do acusador no júri, Mas eu tenho uma visão diferente. Eu penso que o promotor é um promotor de justiça. Então, existem júris, por exemplo, que você vai se convencer que é caso de absolvição. Então, nada obsta que você peça uma absolvição. Mas também, quando há condenação, é evidente que você vai se empenhar para isso também. Então, a gente entra num julgamento desse buscando a justiça. Justiça, e essa justiça significa a palavra dos jurados. Então, os jurados é que vão decidir o caso.
O papel do promotor é apresentar provas e mostrar um caminho que entenda-se o mais justo para que os jurados possam decidir com clareza. Ou seja, não é aquele papel do inquisidor, né, que vem só para buscar a condenação. Como o senhor mesmo mencionou, muitas vezes ocorre o oposto. Exatamente, já fiz vários júris onde eu pedi absolvição. Então, o papel do promotor é justamente esse, é apresentar provas e possibilitar que os jurados possam realmente exercer a justiça. Esse é o papel. Então, o promotor entra no plenário, ele tem um papel, acredito, diferenciado da defesa, porque a defesa ela vai adotar uma linha exclusivamente pró o seu cliente, no caso, a favor do seu cliente. O promotor ele vai apresentar todas as provas, o papel dele é esse, apresentar no seu tempo de exposição todas as provas, para que os jurados possam ter conhecimento total do processo. Seja a prova produzida pela defesa, seja produzida pelo Ministério Público, todas as provas estão no processo. Cabe informar que tanto a promotoria quanto a defesa de um acusado têm direito de recusar 3 jurados sorteados para o tribunal do júri e não precisam dar nenhuma razão para isso. Todos os jurados selecionados têm a sua identidade protegida e o anonimato garantido por lei. No caso, o julgamento desses 2 réus que foram julgados, eles acabaram então sendo condenados a 6 anos de regime fechado para cada um deles por essa tentativa de homicídio.